Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Salve, salve aí para os alunos do 5º ano, que não perde uma aula aí do professor JJ. Hoje é aula de língua portuguesa, e aí aquele lembrete de sempre. Primeiro, procura o seu lugarzinho aí, onde você pode assistir sua aula tranquilo, tá? Procura o seu caderno, seu lápis, sua caneta, para fazer algumas anotações, se for preciso. Tudo bem? No decorrer da aula, às vezes a gente chama atenção para isso, ok? Nesse tempo a gente está usando o livro também, então é necessário que você tenha um livro ao seu redor. E se você perdeu alguma aula, de repente teve algum problema na conexão, a televisão pifou, não conseguiu assistir naquele horário, não pegou o canal, tá? Então pede lá o link do seu professor para você assistir pelo YouTube, tá bom? Se for o caso, você vai lá, se inscreve também, que é bom porque aí as notificações já chegam para você direto, você não perde nenhuma aula. Beleza? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Continuando o assunto, a gente vai falar sobre propaganda, tá? Mas só que de uma outra forma. Vamos ver a nossa habilidade de hoje? Reconhecer o efeito do sentido estabelecido pela articulação da linguagem verbal e não verbal. Gente, olha só, quando a gente fala linguagem verbal, é isso que eu estou falando agora com vocês. Estou falando, estou articulando, estou, certo? Usando uma linguagem verbal, ok? Agora, se eu pegasse aqui e colocasse uma placa de trânsito para vocês, por exemplo, proibido estacionar, seria uma linguagem não verbal, porque não tem nada escrito. Isso é uma forma de eu encontrei para tentar explicar melhor para vocês o que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal. Vamos para a nossa leitura de hoje? Vocês sabem que na aula de português a gente sempre tem uma leitura para a gente poder introduzir o nosso tema. Vamos lá? Hoje, um grande poeta, Olavo Bilac. Exatamente. Tá? Se você quiser depois saber mais sobre Olavo Bilac, vai lá no YouTube, coloca lá Olavo Bilac, que vai ser muito bom. Tem muita coisa boa sobre ele e muitos outros poemas que você pode desenvolver leitura e aprender também com Olavo Bilac. Hoje nós temos o Universo, paráfrase, né, que é um poema dele, não está todo claro. Diz assim: a lua. Sou um pequeno mundo, movo-me, rolo e danço por este céu profundo. Por sorte Deus me deu mover-me sem descanso em torno de outro mundo que ainda é maior do que eu. A Terra. Eu sou esse outro mundo, a lua me acompanha por este céu profundo, mas é destino meu rolar assim tamanha em torno de outro mundo que ainda é maior do que eu. O Sol. Eu sou esse outro mundo, eu sou o sol ardente, dou luz ao céu profundo, porém sou um pigmeu, que rola eternamente em torno de outro mundo, que ainda é maior do que eu. Bom, se a gente for pensar, parece complicado entender o Olavo Bilac. Mas eu coloquei aqui, ó, bem aqui do lado. Que tem aí, qual é o tema abordado no poema? O universo. A lua, a terra, o sol. Ele fala sobre a lua, de forma poética, fala sobre a Terra e fala sobre o Sol, fala sobre o universo. Ok? Tudo bem? Beleza, né? Vai lá no YouTube depois da aula, procura lá sobre o Olavo Bilac que você vai gostar. Muito bom, tem muito poema bacana dele. Bom, olha para cá agora. Falei sobre placa de trânsito ainda agora. Você seria capaz de dizer o significado de algum destes sinais visuais? Vê com o teu pai que está do lado aí, ou tua mãe, ou alguém da sua família, seu irmão, se ele sabe identificar. Você com certeza sabe. Vou citar alguns aqui. Por exemplo, pare. É muito comum, tá? Mas esse aqui, ó. Proibido estacionar. Esse aqui, ó. Esse aqui, curva à esquerda. Sentido duplo. Ok? Sentido único. Você pode seguir esse aqui, ó, você pode seguir ou virar à direita. Curva sinuosa, alguma coisa desse tipo. Então, aqui você tem linguagem verbal, como o pare, ok? Mas você tem linguagem não verbal, como por exemplo aqui, ó, o proibido estacionar, tá? Não tem nada, proibido estacionar. Tem uma letra, mas não é palavra. E os sinais, ó, que você vê, as imagens que você vê, ok? Que sensação as imagens que serão mostradas agora vão provocar em você? Olha para cá, não vai perder uma.
Eu vou mostrar as imagens agora, tá bom? Que sensação essas imagens que eu vou mostrar agora vão provocar em você, tá bom? Veja bem. Essa aqui, o que é que você vê? O que é que você vê nessa imagem? Um relógio? Será que é um relógio? E aí? Aposto que você já descobriu que também é uma xícara de café, ó. Está simbolizando aqui uma xícara de café, ok? E essa outra? Gente, imaginar um tronco numa maca de hospital, como se estivesse na UTI. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido? Pergunta aí, será que tem alguma coisa a ver com natureza, meio ambiente, degradação, alguma coisa desse tipo? Tá? Só estou perguntando, vocês é que vão tirar as conclusões de vocês. E essa aqui, ó. Tá vendo aqui? É um leão com uma arma. O que representa isso? Tá? E essa outra? O que vocês estão vendo? Isso aqui é uma lente de contato. E aqui é um alvo, certo? A gente chama de alvo, que é usado muito para quem pratica tiro ao alvo. Aqui é a pessoa vendo esse alvo e aqui a outra pessoa, a mesma pessoa vendo também. Qual é a relação que tem isso aí com visão? Será que o que é isso aí? É uma propaganda? É propaganda. O que eu estou mostrando para vocês são propagandas. Mas o que tem a ver? Qual é o sentido que elas trazem? Tá? E aí eu vou voltar aqui, ó. Tem alguma coisa escrita aqui? Só a propaganda, mas vamos ver aqui. Tem alguma coisa escrita aqui? Não. Mas você olha e dá para você entender. Tem alguma coisa escrita aqui? Não. Mas você olha e dá para entender. Tem alguma coisa escrita aqui? Também não. Mas você olha e dá para entender. Tá? Isso que a gente chama de linguagem visual, é uma linguagem não verbal. Ok? E essa? O que você está vendo? Você está vendo floresta ou está vendo dois pulmões? Inclusive um desgastado. Vocês já viram um pulmão de alguém que fuma cigarro ou que fumou durante quase toda a sua vida? Não? Então procura ver como é. Você vai ver que os pulmões dele são pretos. Aqui nós temos, ó, um pulmão relativamente bom, claro que está demonstrando o aspecto da natureza, e aqui você tem um pulmão desgastado. Ó. Mas o que significa isso aqui? Tem palavras? Não tem, mas você olha, dá para você perceber o que é, tá? O que significa isso? Na sua cabeça deve estar pensando que alguma coisa relativa ao meio ambiente. Lógico, tá? E essa aqui, qual é a diferença dessa imagem, dessa propaganda para essa? Qual é a diferença? O combate não pode parar. Aqui está falando sobre a dengue. Aqui é uma propaganda de venda de café, tá? Qual é a relação entre as duas? As duas são propagandas, mas as duas têm sentidos, têm objetivos diferentes, ok? E essa? Qual é a diferença? Duvido que você acerte uma moeda, ó. E aqui o tronco novamente. Qual é a diferença entre as duas? Qual é a relação que tem entre as duas? Será que essa propaganda aqui, ela tem a ver com o quê? E essa aqui tem a ver com o quê? Isso aqui é um alerta? Isso aqui será que isso é alguma coisa chamando a atenção para algum problema? E aqui? Boa, né? Então você tira suas próprias conclusões. Bom, vamos lá. Qual é a diferença entre essa, vai com calma, e essa? Olha para cá, agora olha para cá. Vai com calma. Aí ele riscou, tirou o C. Vai com alma. Tá vendo? Aqui você tem uma frase, então você tem uma linguagem verbal. E aqui, você tem linguagem verbal? Não, aqui você não tem. Aqui você só vê a imagem. Mas vendo a imagem, já dá para você perceber do que se trata. Então, gente, significa dizer o quê?
Dentro da propaganda, você tem dois tipos de linguagem. Você tem a linguagem verbal, você tem a linguagem não verbal, que é visual, tá? E a propaganda, ela pode ser tanto um produto, para a venda de um produto comercial, um produto qualquer, como no caso do café, mas ela também pode chamar atenção para uma questão social, como é o caso de chamar as pessoas para a vacina da dengue. Por exemplo, quando você vê hoje as propagandas chamando, por exemplo, para a vacina contra a gripe, contra a Covid, tá? Isso é uma propaganda de cunho social. Então as propagandas, elas não são feitas exclusivamente para vender um produto, tá? Elas podem ser usadas também para chamar a atenção das pessoas para algum problema social ou algum problema relevante. E aqui, gente, olha essa propaganda aqui, é uma coisa meio absurda. O que vocês estão vendo aí? A princípio, você olha e vê o carro e esse feixe de, parece cana, fechado aqui, né? Não é isso? 1985, anúncio de fita adesiva. Onde é que está a fita adesiva aí? Aqui, ó, amarrando. Isso aqui é uma propaganda muito bem feita que chama a atenção, dizendo o seguinte: fita adesiva, além de ser muito forte, serve para qualquer tipo de coisa. Tá? Eu não vou dizer o nome porque eu não quero vender o produto, tá certo? Mas aqui é uma propaganda de fita adesiva. E essa aqui, 2015, a propaganda de 2015, anúncio de cerveja em vagões do metrô. Tem alguma coisa escrita aqui? Não. Qual é a relação que tem do samba com cerveja? Tem muita, não tem? Geralmente, você vai no sul e sudeste, ou você aqui mesmo em Teresina, você percebe que existe muita relação entre a bebida com a necessidade de você estar em algum evento, em alguma festa, alguma comemoração. No caso aqui, no caso do samba, né? E dentro do metrô, ó, certo? Bom, por estas propagandas, podemos nos questionar sobre a função da propaganda. Ela serve apenas para vender produtos e serviços ou também pode ser usada para informar as pessoas a respeito de questões sociais e ambientais, por exemplo. Acabei de falar. A propaganda, ela não serve apenas para vender um produto, mas ela também pode ser usada para desenvolver, certo? Consciência sobre algum problema. Um problema ambiental, um problema social, um problema familiar, por exemplo, violência contra a mulher, tá? Violência doméstica, violência contra a criança. Tudo isso pode ser feito através da propaganda. Bom, olha só, eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu queria que vocês imaginassem essas propagandas aqui, ó. Começando daqui. Agora a pergunta que eu vou fazer é a seguinte, presta atenção. Se você olhar para essa propaganda, dá vontade de comprar o produto? Será que dá vontade de comprar o produto? E você olhando, o que que tem a ver hora, relógio com café? Pensa um pouquinho aí. Gente, me diga uma coisa, vocês tomam café em casa toda hora? Não, né? Qual é a hora que a gente toma mais café? Pela manhã, quando acorda. Então, a hora é um chamamento para que você possa consumir o café naquela hora, naquele momento. Então, é uma propaganda que mexe muito com o nosso subconsciente. Na hora que você vê a propaganda, você vê a imagem, você pensa logo, é hora de tomar café. Tem propaganda que quando você vê na televisão, ou nos jornais, certo? Ou mesmo agora muito no YouTube, nas redes sociais, você percebe como ali lhe chama a atenção, né? Certo? Até nos aplicativos hoje, como o Kawaii, o TikTok, você vê muito essas propagandas já influenciando ali as pessoas, porque você tem muitas pessoas conectadas. E aqui, qual é a relação que tem de um tronco numa maca, como se estivesse na UTI? Como se ele tivesse, digamos assim, em estado de saúde grave ou gravíssimo. Qual é a relação que tem? Aí você olha e pensa logo, né?
tem alguma coisa a ver com a natureza, com o meio ambiente, certo? Aqui você podia pensar, por exemplo, sobre desmatamento, certo? Reflorestamento, você podia pensar sobre a questão ambiental, degradação do meio ambiente, com inúmeras coisas. Mas a princípio o que dá para entender seria o quê? Desmatamento, que está acontecendo muito no Brasil, hoje, ok? Então, isso nos remete, é uma propaganda que nos remete também a isso, uma questão ambiental, uma questão social. Bom, essa aqui é que eu quero me bater. Você pode dizer, professor, o que tem a ver um leão com uma arma? Isso aqui é um rifle, né? Rifle de caçador. Olha, a palavra caçador já diz alguma coisa, não diz? É como se for, é uma inversão, gente. É uma inversão. Enquanto você tem pessoas que têm o hábito, a esquisitice errada de caçar animais como leões, aqui você tem o inverso. É como o leão estivesse caçando a pessoa. Imagina se acontecesse isso. É claro que isso aqui é absurdo de acontecer. Mas ele fez uma propaganda chamando a atenção para um problema social. Qual é? A caça indiscriminada de animais. E quando a gente fala indiscriminada, é ilegal mesmo, a caça ilegal. Pessoas que pagam absurdos para entrar numa reserva de animais apenas para ter o prazer de atirar nesses animais. E não é nem para poder comer, como faz os índios, como faz algumas tribos. Não, é apenas por diversão. Então você vê a que absurdo nós chegamos. E aqui você vê a inversão, como se tivesse o leão caçando o ser humano. Bom, aqui dá para a gente perceber claramente que se trata de uma propaganda relativa à questão da visão, chamando a atenção. Não tem nenhum tipo de palavra aqui, ó. Tem uma propaganda não verbal, tá? É uma linguagem não visual, não verbal, uma linguagem visual, uma linguagem não verbal. Aqui é a pessoa vendo, é como se eu tivesse com o olho fechado e estivesse vendo uma parte sem foco. Está desfocada, que a gente chama, tá? Não tem visão, não estou vendo direito. Já com a lente de contato, eu vejo perfeitamente. Aí você pergunta, a propaganda está chamando a atenção para quê? Para a sua visão ou para a lente de contato? Provavelmente seja para a lente de contato, para você adquirir a lente de contato, ok? E essa aqui, gente? Aí dá para a gente notar perfeitamente que se trata de uma propaganda que traz um problema, tá bem aqui, ó, WWF, ok? Isso aqui é a sigla de uma grande ONG, a gente chama de Organização Não Governamental Internacional, que luta bravamente pela preservação do meio ambiente. É igual ao Greenpeace. Então aqui você tem o quê? É um alerta dizendo que o pulmão do mundo, que no caso seria a Amazônia, está em falência. Pulmão está em falência, ou seja, está com problema, tá? Está com problema de saúde. Ok? Bom, e aqui é aquela propaganda que eu mostrei que retrata a questão de chamar a atenção para um alerta para a questão da dengue. A dengue mata, que é diferente dessa aqui. Essa aqui é uma propaganda tipicamente comercial e aqui você já tem uma propaganda chamando para a situação social, chamando as pessoas para que possam se cuidar contra a dengue, tá? Então, resumindo, você não pode acreditar que as propagandas hoje são feitas exclusivamente para vender um produto. As propagandas, elas também servem para chamar a atenção sobre um problema social, um problema ambiental, um problema familiar, ou chamar a atenção para a necessidade de tomar a vacina sobre, né, alguma coisa que, no caso, pode ser contra a Covid-19, pode ser contra a gripe, no caso aqui chamando a atenção dos cuidados que a gente tem que ter contra a dengue. Bom, aqui já é a propaganda das propagandas. Aqui a gente vê o tronco, a necessidade de perceber que está numa cama de UTI, está numa maca de UTI, passando por problema de saúde, né? E aqui você tem uma propaganda que é muito bem feita, propaganda é tudo, ó. Duvido que você consiga acertar uma moeda aqui, ó. É uma pessoa
pedinte da rua, um mendigo, e ele está fazendo um desafio, certo? Então é como se você estivesse passando na rua, claro que não vai acontecer isso, mas imagina você estiver passando na rua, desculpe, de repente, o mendigo chega para você e diz assim, olha, vê se você consegue acertar uma moedinha naquela vasilha ali, ó. Ele não vai fazer isso, né, gente? Claro. Mas é uma propaganda, porque as propagandas, elas são feitas para encantar o seu público, para chamar a atenção do seu público, para que esse público possa consumir esse produto que está sendo apresentado na propaganda. Ok? E aqui a outra. Aqui você tem uma linguagem verbal, porque você tem vai com alma. Era calma. Mas ele tirou, cortou com o X o C e colocou alma. O que é que tem a ver o coração com o cérebro? O que tem a ver? O que tem a ver essa propaganda aí? Qual é a relação que tem essa propaganda com a outra, que está do outro lado? Essa aqui, por exemplo. Bom, coração, vai com calma. Aqui provavelmente você tem uma propaganda que está chamando a atenção por um problema como estresse, depressão, angústia, tá? Os problemas que afligem hoje o nosso dia a dia. Isolamento social, que causa depressão, tá? Então, isso tudo está sendo chamado, ó, vai com alma, não vai com calma, vai com alma, tá certo? Como se estivesse chamando a atenção para alguém que trabalha demais e de repente está chamando a atenção, olha, vai com calma, pá. Não vai te estressar não. Não, isso pode ser ruim para a tua saúde. Então, de certa forma, é isso que ele está chamando a atenção aqui, essa propaganda. E aqui é aquela que eu já mostrei para vocês, ou seja, o pulmão do mundo passando por dificuldade, ou seja, está num estado avançado de degradação, né? E aquela dica que eu disse lá, vai lá no YouTube e vê como é o pulmão de uma pessoa que fuma. É mais ou menos parecido com isso aqui. Essa propaganda também, ela pode ser relacionada também ao fumo. Não está dizendo nada. Então, de repente, você pode relacionar ela. Mas aqui, como tem, ó, WWF, que é a ONG relacionada à natureza, a gente percebe logo que se relaciona com chamando a atenção para um problema ambiental. Ok? Bom, e aqui, essa propaganda me encanta, gente. Eu acho muito, muito bem feita, muito bem criativa. Isso aqui é uma propaganda de 1985. Não são as propagandas de hoje, como propagandas que a gente vê muito bem elaboradas hoje, não. Certo? Mas é uma propaganda de 1985, muito bem elaborada. E o detalhe, ó. Tá vendo esse boizinho aqui? Olha a dimensão, ó, pra você ver o tamanho. Então, você tem uma fita adesiva, certo? Que amarrou tudo isso e é capaz de suportar tudo isso em cima de um caminhão. Claro que a gente sabe que isso é meramente impossível, mas é uma propaganda para chamar atenção para quê? Para a fita adesiva. Aqui não é uma propaganda que está chamando atenção para uma questão social. É uma propaganda que está vendendo um produto, ok? E quando você olha, nessa época, talvez muita gente olhava e dizia assim, meu Deus, como é que pode? Será que essa fita é tão resistente assim? Vou já comprar, vou já ver se é verdade. Então a pessoa acabava indo ao comércio e comprando a fita, ok? Aqui a propaganda de cerveja que eu já falei, é associado, é uma propaganda de 2015, então relativamente não é nova essa propaganda. Está relacionando a questão do samba, então eu presumo que isso aqui seja provavelmente no metrô do Rio de Janeiro, a questão do samba, ou num ambiente lá, né, numa escola de samba, alguma coisa desse tipo, relacionando o samba com a cerveja, ok? Bom, a pergunta que eu fiz, ela é bem simples, e vocês podem até responder ela em casa, na medida que você for revendo, você pode baixar lá aí no YouTube, você pode ir revendo essas imagens que elas são bem importantes e tentar responder essa pergunta. Se estas propagandas, por elas estão refletindo apenas a venda de um produto ou também anunciando, chamando a atenção para uma questão social. Aí você vai tirar suas conclusões, tudo bem? Gente, vamos, olha só, o nosso desafio hoje, ele está relacionado, e está lá na página 188, as questões 3 e 4, tá?
Vamos ver lá então. Nas duas propagandas exploradas, as imagens ocupam um espaço grande em relação à parte escrita. É possível afirmar que isso aconteça para convidar o leitor a olhar apenas para a imagem, provocar o leitor a desconfiar do texto, fazer o leitor prestar atenção primeiro no texto ou produzir impacto e chamar a atenção do leitor, tá? Vamos ver então qual é a resposta correta? Vamos ver lá? Exatamente, ó, produzir impacto e chamar a atenção do leitor, ok? Bom, 4. Em sua opinião, as imagens das duas propagandas, isso aqui está no livro de vocês, trazem uma mensagem mesmo sem a parte verbal? Explique. Resposta pessoal. Isso aqui é uma resposta pessoal sua. Faça lá no seu caderno, compartilhe lá, troque figurinha lá com o seu colega, tudo bem? Está lá na página 180, essa imagem, e essa outra imagem está na página 183. Então é uma questão pessoal, tudo bem? Bom, gêneros textuais, propaganda é um gênero textual dissertativo expositivo, onde há o intuito de propagar informações sobre algo, buscando sempre atingir e influenciar o leitor, apresentando, na maioria das vezes, mensagens que despertam as emoções e a sensibilidade do mesmo, ou seja, do público. Ok? Bom, orientação para atividade de casa ou desafio de casa, tá? Só orientação, mas é você que vai fazer. Localiza aí na página 189, questão 1. Pega o livrozinho aí ligeiro, rapidinho. Página 189, questão 1. Vamos lá então? Vamos lá ver. Ó, isso aqui está no livro de vocês. Você vai responder aqui, ó. Tá bom? Nessa parte que está no livro de vocês aí. Cada propaganda estudada apresentou recursos diferentes para convencer o leitor. Leia o quadro e complete com as informações sobre a propaganda 2. Ó. Propaganda 1, propaganda 2. Na propaganda 1 ele já respondeu. Ó. Você agora vai seguir o mesmo padrão da propaganda 1 e vai responder agora da propaganda 2. Eu já até comecei aqui, ó, tá? Por exemplo, qual é o assunto da propaganda 1? Economia de água. Qual é o assunto da propaganda 2? Alertar para o consumo sem limite pelas crianças. Beleza? Dá para fazer tranquilo. Aí é por conta de vocês, tá bom? Gente, encerramos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente volta novamente. Não esquece, perdeu alguma aula? Vai lá, pede o link lá ao seu professor para que vocês possam assistir às aulas, não possam perder nenhuma, porque elas são sequenciadas. Perder uma, perdeu o pique da outra, tudo bem? Aquele abração, abraço pessoal da zona rural, pessoal aqui da cidade que não perde uma aula, tudo bem? E a gente se vê na próxima aula.